Moisés havia enviado os 12 espias, a Bíblia diz que 2 voltaram com uma verdade. Todos eles voltaram com a sua verdade, né? De que a nação era uma nação, uma terra boa, uma terra, né, que manava leite e mel, uma terra que o cacho de uva precisava de 2 para carregar, era uma terra muito boa. Mas todos eles também tinham a percepção de que era uma terra difícil de se conquistar. Todos eles tiveram esse entendimento. Apesar de que Josué e Caleb, eles tiveram fé. Porque ele falou assim, não, isso é uma promessa de Deus. A terra é boa, é difícil, mas o Senhor, Ele está na nossa frente. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus, Ele vai dar essa terra para esse povo, mas Ele vai dar através da união. Deus vai dar essa terra através da comunhão, pastor, porque a Bíblia diz que eles estavam ali, aquela muralha enorme, eles não tinham tecnologia e nem armamento para transpor aquela muralha. Então Deus diz assim, olha, faz o seguinte, vocês vão rodear a cidade durante 6 dias. Vocês vão rodear essa cidade, vocês vão tocar, né, os instrumentos e Deus, Ele vai dar a vitória. Ou seja, Deus mostrou para eles para que eles viessem a vencer, para que eles pudessem tomar posse das bênçãos de Deus, era necessário eles estavam unidos no mesmo propósito. E aqui no livro de Sanfonias, que nós fazemos leitura, o remédio para o pecado do povo, o remédio para que este povo viesse a se converter dos seus maus caminhos, era congregar, era se unir no mesmo propósito, porque eles estavam fracos espiritualmente, eles precisavam estar unidos para que eles viessem a achar um no outro um amparo. Porque muitas das vezes, irmãos, isso é uma palavra que nós conhecemos, né, e é muito falado no nosso meio, mas expressa muito a realidade do que é um cristão sozinho. Quando nós vemos uma chama acesa e a gente tira ali o braseiro do meio do fogo, o braseiro está quente, mas ele não fica quente durante muito tempo. Se ele for tirado do meio da chama, se ele for tirado do meio dos outros braseiros, ele rapidamente vai se esfriar. E nós não somos diferentes, irmãos. A necessidade de estarmos unidos e congregando é tão grande, porque se nós nos ausentarmos da presença de Deus, nos ausentarmos dos cultos, nos ausentarmos disso que está acontecendo aqui, irmão, dessa união que está acontecendo aqui, nós corremos o risco de darmos brecha para o inimigo entrar. Nós corremos o risco de sairmos do meio da onde o Senhor tem derramado o maná, tem derramado a força, tem derramado a graça, tem derramado o poder. Porque Deus, Ele trabalha, irmãos, através da união. E diz assim, ó, congrega-te sim, congrega-te, ó nação que não tem desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Irmãos, foi falado aqui nessa noite, como que muitas das vezes nós somos surpreendidos. Nós que fazemos planos, nós que fazemos projetos, nós não sabemos o dia da manhã. No dia da manhã, o meu irmão que está do meu lado pode não estar mais comigo. No dia da manhã, a pessoa que eu amo já não pode estar aqui do nosso lado. Por isso a necessidade, irmão, de nós congregarmos e expressarmos o amor enquanto a vida. E eu estava aqui sentado vendo o testemunho do nosso pastor e vendo, né, a nossa irmã Esté falando, eu estava pensando assim, gente, eu não estou preparado para perder algumas pessoas na minha vida. E eu comecei a imaginar assim, o que pode acontecer comigo se eu perder, por exemplo, a minha mãe, perder o meu pai, perder minha esposa, perder minha filha. Quando você tem um negócio aí, Luiz disse, acho que eu vou lá em casa de manhã para como do pó. Dá um jeito de senhora, porque eu estou preparado, não é só no caixão não. Pois é. Nós não estamos preparados, né? Porque eu uma vez disse isso para um cliente lá no oficina, passou o carro ali, a moto anunciando o velório, né? E eu falei assim, você sabe por que a gente não é conformado com a morte? Aí ele, por quê? Foi porque nós não fomos feitos para morrer. Deus, Ele fez o homem para ser eterno. Mas infelizmente o pecado entrou na humanidade. Quando o pecado entrou na humanidade, irmãos, os nossos dias eles passaram a ser contados. Então esse é mais um motivo para nós estarmos unidos, para nós valorizarmos as pessoas que estão do nosso lado. Deus, Ele tem falado muito isso no meu coração, para a gente deixar de lado, irmão, as pequenas coisas. Por causa de pouca coisa a gente fica aborrecido com o irmão,
por causa de pouca coisa a gente já quer, entendeu? Já não quer mais conversar, já não quer mais, né? E muitas das vezes, irmãos, nós devemos entender que o amor, ele supera todas essas coisas. E infelizmente nós não somos perfeitos, mas infelizmente nós temos falhas, infelizmente nós somos sujeitos aos erros, e nós temos que ter, irmão, a cordialidade, o amor em Cristo Jesus para perdoarmos uns aos outros, para sermos fraternais, para termos uma comunhão que está além das circunstâncias, porque eu estar do lado do Elvis, do nosso irmão Elvis, quando tem o churrasco, quando está tudo indo bem, é muito fácil, irmão. Agora eu estar do lado dele quando as coisas não estão bem, que é o difícil. Mas, irmãos, a necessidade de estarmos unidos, ela é também para os dias difíceis. É necessário que nós estejamos unidos, não só no dia da bonança, não só no dia de festa, não só no dia de festividade, no dia né? E também estarmos unidos todos os dias, porque quando nós nos unimos, nós achamos força um no outro, nós achamos amparo um no outro, e Deus, ele trabalha em nosso meio, porque Deus não trabalha onde há divisão, Deus não trabalha onde há imparcialidade. Nós observamos aqui que para a nação de Israel receber, né, a vitória de Deus, eles tiveram que estar unidos, rodeando a cidade durante 6 dias. A fé deles foram provadas. Talvez um poderia pensar assim: nossa, mas será que essa muralha realmente vai cair? Será que Deus, ele realmente vai olhar para nós? Será que realmente esse negócio é de Deus? Né? Mas, irmãos, eles perseveraram naquilo que o Senhor havia Deus nos Santo, instruído. aleluia, E para terminar, irmãos, glória a Jesus. a Bíblia diz assim, na parte B do versículo 2: antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, o dia antes que venha sobre vós a ira do Senhor, buscai o Senhor, vós todos os manchos da terra, que pontes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis explodidos no dia da ira do Senhor. Irmãos, não é novidade para nós que somos cristãos, de que o dia da ira do Senhor, ele será derramado sobre essa terra, e o dia se aproxima, esse dia é real, né? Mas, irmãos, uma garantia que nós temos em Deus é que Ele está nos amparando nesses dias. Nós temos o cuidado dele nesses dias. E é interessante porque eu lembrei do Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi: o Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguros. A sua verdade é o escudo do alqueire. Irmãos, nós estamos amparados em Deus. Quando nós estamos firmados na vontade dEle, unidos e congregando, né, nós temos o amparo do Senhor. E mesmo que o dia da ira do Senhor ele venha, nós sabemos que o Senhor ele tem preparado para nós um lugar de descanso. Essa palavra possa estar no nosso coração e eu agradeço por oportunidade, em nome de Jesus.